Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma lida no livro de Salmos, capítulo 25. É um clamor do rei Davi ao Senhor. A partir do versículo 6, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Então aqui Davi está falando que Deus é misericordioso diante de um povo de dura cerviz. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Então, repetindo o versículo 10, preste atenção. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Para com quem? Para os que cumprem os preceitos da sua aliança, aliança com Deus. A gente sabe que Israel ele não cumpria a sua aliança com Deus. Por isso que Davi está falando aqui que é um Deus misericordioso. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Não há um justo sequer, não há ninguém que teme a Deus, lembra? Ele, Deus, o instruirá no caminho que deve seguir, através do seu Espírito. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados, Senhor. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti, Senhor. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Aqui termina o Salmo 25. Amados, Davi, como rei, como pecador, ele estava clamando ao Senhor por um povo que Deus escolheu, mas um povo iníquo, um povo que trocava Deus por outros deuses. E Deus sempre sendo misericordioso para com o povo. Por isso que quando a gente estuda a sã doutrina, Deus sempre compara o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. O livro de o livro de Oséias, ele fala sobre a relação de Deus e Israel. E ele faz um paralelo do casamento entre o profeta Oséias e a sua esposa adúltera Gomer. Oséias, ele simbolizava Deus, e a sua esposa Gomer, Israel. Deus diz que odeia o divórcio. A palavra odeia. Por quê? O divórcio faz separação de Israel com Deus. O casamento, quando lá no princípio Deus falou, os dois o homem deixará pai e mãe e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E quem pode separar o casal?
é a morte. Mas o homem, impelido pelas más obras de Satanás, ele, por causa do seu coração duro, ele resolveu adulterar. Adulterar a priori com Deus. E quando você se divorcia, vocês estão se divorciando de Deus. Existe no nosso meio muitas pessoas que se dizem cristãs, não estou dizendo que são, deixe de ser, mas para mim quem prega a palavra e leva muitos a pecarem, para mim essa pessoa não é cristã. Independente se seja teólogo, tenha 50 anos de evangelho. Para mim isso não é cristão. Quando a pessoa abre exceção dizendo, no caso de adultério, pode se divorciar e casar com outro. No caso de abandono, pode se divorciar e casar com outro. Para mim isso nunca foi cristão. Mas ele pode estar interpretando errado, mas ele não. Esse é o problema dele com Deus. Eu faço separação dessas pessoas. Por isso que hoje a gente vê o evangelho fermentado, cheio de mofo e lepra. Está se alastrando, meus amados. Hoje em dia a gente não consegue ver mais diferença entre uma igreja de Deus e um mundo pagão. Para que hoje em dia, lá quando o homem... as pessoas souberam que tinha um homem que era cristão, que estava se deitando com a mulher do pai dele, quando o apóstolo Paulo falou, expulsa esse homem, entrega a Satanás, entregar ao mundo. Mas se o mundo e as igrejas são a mesma coisa, pastores divorciados, casados com outro, onde lá no livro do Antigo Testamento, se não me engano, Levítico capítulo 21, diz que o sacerdote, que é um homem que representava Deus aqui na terra, ele era separado porque ele era sagrado. Tinha que ser exemplo para toda a congregação dos santos. O sacerdote, ele não podia casar com uma mulher que já se deitou com outro homem, que viveu em fornicação, porque ela estaria contaminada. Isso seria uma imoralidade sexual. O sacerdote não poderia se casar com uma mulher dessa. O sacerdote poderia se casar com viúva, desde que essa viúva fosse viúva de um sacerdote também, mas não com a viúva de outra pessoa do povo. O sacerdote, ele não poderia se casar com uma mulher divorciada, porque isso é adultério. O apóstolo Paulo vai pregar para os gentios e explica a mesma coisa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Não está falando enquanto ele for fiel, não está falando enquanto se ele te largou, se ele adulterou. Em caso de adultério, você pode largar ele. Aí você pode, em caso de ele ter de abandono também. Não está dizendo isso aqui, meus amados. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Então, esses homens hoje em dia, eles arranjam pretexto. Deixa eu ler para vocês o Romanos, capítulo 7, versículo 2. É a ilustração do casamento. Olha o que o apóstolo Paulo também falou lá em Romanos. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então aqui o apóstolo não está falando assim, enquanto seu marido estiver fiel, ela estará livre da lei do casamento se ele não for fiel. Se ela for abandonada, ela estará livre da lei do casamento. Não, enquanto o marido viver. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido não estiver vivo, será considerada adúltera. Mas ele me largou, está vivo. Casou com outro homem, você é uma adúltera. Mas o meu marido adulterou e já está com outra mulher, está casado. Mas você se casou com outro homem, você é uma adúltera. Você não é cristã? Então, vocês podem estar dizendo, mas o que tem a ver o Hélito? Você está falando do Salmos 25 e está falando de casamento, colocando ali 1 Coríntios 7, Romanos 7. É porque Israel, meus amados, é uma representação de Deus e Israel. Por isso que Deus fala que odeia o divórcio, que faz separação de Deus, de Israel com Deus. Por isso que ele comparou o casamento. Se você se divorciar, você está longe
de Deus. Mas aqui ele diz que Deus é misericordioso. E aqueles que têm fé vão clamar ao Senhor. Porque nunca foi da vontade do Senhor de destruir um casamento para formar um outro. Deus não faz ninguém pecar. Então, por mais que o cônjuge de vocês tenha se apartado, porque ele é um descrente, como diz 1 Coríntios capítulo 7, mas vocês não são cristãos, vocês vão suportar todas as aflições, carregar a tua cruz. Isso não quer dizer que vocês têm que sofrer eternamente, não. Porque vocês vão interceder pelo cônjuge de vocês, vocês vão entrar na brecha. O que o rei Davi estava fazendo aqui? Entrando na brecha por Israel. Ele termina assim: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Vocês como cristãos, ó Deus, liberta o meu cônjuge de todas as aflições. Porque ele é um descrente, Senhor. Como lá em 1 Coríntios capítulo 7, o Senhor afirmou: se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Deus o chamou para brigar, não, para viver em paz. Porque como sabe se você vai salvar seu cônjuge? Porque você não é Deus. Mas é Deus quem salva. Davi tinha poder para salvar Israel? Não. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Vocês como cristãos. Ó Deus, liberta o cônjuge de todas as aflições. Que aflições são essas? São de soldados lá batendo nele? Nossas lutas, lá naquela época no Antigo Testamento, a luta era ali, espada, flechas. Era terrena. A nossa luta não é contra a carne, e sim nas regiões celestiais. Joelho no chão. Clamar ao Senhor, interceder pelo cônjuge, suportar as aflições. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. Joelho no chão, intercessão. Lembrar de onde o Senhor nos chamou. Se vocês estão aí do outro lado, se vocês realmente são cristãos, vocês vão botar a mão na consciência e vão lembrar de onde o Senhor me tirou. Porque a palavra diz que todos nós nascemos pecadores. Da onde o Senhor nos tirou? Hoje vocês agora são uma nova criatura em Cristo Jesus? Cadê a misericórdia de vocês agora para com o cônjuge de vocês que está endurecido? Ah, Wellington, mas não aguento. Está com uma outra mulher, entende? Ou ela está com outro homem. Está postando fotos nas redes sociais dizendo que está feliz. Se Deus fala que é impossível ser feliz longe de Deus, onde está a fé de vocês, meus amados? Onde está a fé que vocês têm? É isso aqui, estudar essa doutrina que aumenta a nossa fé. Quando a gente abre a Bíblia, a gente está escutando Deus falar com a gente, nos advertindo. É isso que vocês têm que aprender. Não fiquem somente assimilando coisas mastigadinhas na boca, não. Coloque todos à prova, inclusive esse aqui que está falando aqui na frente de vocês. Vão lá na palavra, vão ver se o Wellington não falou besteira. Mas para isso vocês têm que ler a Bíblia, para refutar aquilo que eu estiver falando ou qualquer outra pessoa estiver falando. Tá bom? Creiam, feito Davi. Davi sofreu. Olha o homem que sofreu. Vacilou muito, errou muito, pecou muito. Mas ele se arrependia. O Espírito de Deus incomodava ele, porque ele era o segundo coração de Deus. E agora? Vocês não estão incomodados? Ou vocês querem apenas um cônjuge de volta, porque não querem que eles fiquem fazendo sexo com o outro? Não, vocês têm que clamar pela alma deles. Isso é muito mais importante que qualquer reconciliação de casamento. Mas a volta do cônjuge, a promessa do casamento, é certa, porque Deus não quer vocês separados. Mas Ele está tratando de vocês nesse momento. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.